Vamos lá, gente. Esse vídeo é para tratar de principalmente 3 nomes: Marcus Rashford, Dan Ashworth e Jim Ratcliffe. Jogador, diretor e dono, proprietário, investidor. Seja lá qual alcunha você quer dar para o novo gestor de futebol do Manchester United, desde janeiro de 2024. Vai completar um ano daqui a pouco, portanto. Eu vou começar pelo caso mais importante, talvez, ou pelo menos mais simbólico, talvez. Não sei como adjetificar, mas eu vou começar por dentro do campo. Eu vou começar pelo Marcus Rashford porque é uma história que é tão triste nesse momento, cara. 2 décadas atrás, o Rashford chegava para as categorias de base do Manchester United com 7 anos de idade. E ele viveu o sonho impossível. De torcedor para jogador. De um bairro empobrecido aqui em Manchester, Wythenshawe, para vida de jogador de futebol, para provedor da própria família e de tantas outras famílias. Né? Todo mundo se lembra do que o Rashford fez, principalmente durante a pandemia, mas não somente. Ele tem mais de 400 jogos, mais de 130 gols pelo Clube do Coração, mais de 8 temporadas como profissional. E parece que essa desconexão tão flagrante nesse momento e tão crescente nos últimos anos tem cara, traço, cheiro de definitiva, sabe? Doeu ver uma bandeira no setor visitante da torcida do Manchester United, no estádio do Tottenham, nesta quarta-feira, dizendo: chega de desculpas, adeus Rashford. Porque essa desconexão é a que parecia um cristal pouco provável de quebrar e, pelo visto, se partiu. É claro que aquela faixa não fala pela torcida do Manchester United, mas fala por uma parcela que vive o clube, né? Quem viaja para ver os jogos é uma galera que realmente, em qualquer lugar do mundo, né, tem uma voz um pouco mais representativa, dá para dizer assim. E doeu ver aquela bandeira ali, cara. Como que uma relação dos sonhos virou isso? Aqui na Inglaterra, aqui no Brasil, eu já fui muito arquibancada e sei muito bem disso. Não sei se depende muito de estado para outro, mas acho que é uma coisa nacional mesmo. Mas no Rio de Janeiro tem muito isso. O jogador da base, ele é imediatamente criticado, né? Não há muita paciência, ainda mais quando o clube vai mal e tem que jogar molecada. O meu clube vive muito isso, né? Se não fosse Xerém, não sei onde estava o Fluminense. E são vários jogadores de Xerém que davam traços de futebol no profissional muito jovens ainda, e mesmo assim eram vaiados por parte da torcida e depois desabrocharam. Então tem uma relação um pouco agridoce ali, de valorizar a molecada, mas também de criticar muito caso não dê certo quase que imediatamente. Aqui essa relação era um pouco menos amarga. Os clubes ingleses têm um orgulho muito grande, alguns mais, tradicionalmente outros menos, de revelar jogadores, de cuidar debaixo da asa. É claro que o comportamento desses jogadores também é colocado dentro de uma ótica diferente, né? Por exemplo, até hoje a torcida do Liverpool não perdoa o Owen, né, por ter saído do Liverpool para o Real Madrid e depois para vestir a camisa do Manchester United. Né? Um cara da base não pode fazer isso. Vamos ver como é que vai ser o futuro do Arnold, inclusive, que pode ter o mesmo caminho em direção a Madrid. Mas o que eu quero dizer com isso é que existe uma relação umbilical ali, de pelo menos inicialmente ter uma paciência e aplaudir essa molecada jogando bem ou jogando mal. É uma conexão especial, portanto, se você vem da base e está no time profissional. Ainda mais num clube como o Manchester United, que tem um histórico absurdo de times majoritariamente da base muito vencedores, né? Desde Busby Babes até a classe de 92 que a gente conhece mais, né? De Beckham, Scholes, Giggs e companhia. Nesse clube que desde 1937, quase 90 anos, portanto, relaciona pelo menos um jogador da base a cada partida.
Isso é muito doido. Não sei se é um recorde mundial, mas é um recorde que sempre que eu relembro e repito, eu me reassusto. Eu acho muito impressionante. Então, existe ali algo, uma relação especial entre a base e o Manchester United. E o Rashford era visto, dá para falar no passado, como uma das principais promessas dos últimos tempos, tá? E eu não discordo que seja a hora dele sair. Eu acho mesmo que pode ser melhor para ele, e a depender da proposta pode ser o melhor para o clube. Mas é triste, cara. É triste que termine assim, né? Desde que ele subiu em 2016, ele entregou 20 ou mais gols em 3 das 8 temporadas. O que já denota uma inconsistência, uma irregularidade técnica e física. São muitas lesões. E também picos interessantes, né? Como principalmente, né, a grande temporada dele, não tem tanto tempo assim, foi 22-23, a primeira do Erik ten Hag, também uma temporada muito promissora coletivamente. O Manchester United conquista a Copa da Liga, termina a Premier League no pelotão de cima, e o Rashford termina a temporada com 30 gols e 9 assistências. Parecia que ali que agora vai. E não foi, porque a temporada seguinte foi terrível, e essa está bem mais ou menos dentro de campo, e fora está horrível também. Desde aquela temporada de 30 gols e 9 assistências, eu mal vejo o Rashford sorrindo, cara. É algo muito pesado, assim. E me parece, infelizmente, que o Rashford é o produto perfeito dessa década imperfeita do Manchester United. Ele é um jogador, um talento mal desenvolvido, mal treinado por diferentes treinadores e diferentes estilos. Ele nunca teve um Klopp, nunca teve um Guardiola, nunca teve um grande treinador. Talvez fosse o Ruben, mas não parece que chegou tarde demais. Um jogador apedrejado pela toxicidade que cerca o clube, os influencers e etc. E que também faz parte desse clima tóxico, né? O Rashford também tropeçou nas próprias pernas. Não à toa, de janeiro para cá, portanto em menos de um ano, ele foi afastado do time por 2 treinadores diferentes. Por questões extracampo, inclusive. Não esqueçamos também do racismo, né? Isso não faz parte do Manchester United, isso faz parte dessa sociedade absolutamente doente em que a gente vive. O Rashford, cara, tem essa linha do tempo maior, portanto. Inclusive eu lembro de ter entrevistado ele anos atrás, porque ele, torcedor, né, de arquibancada, de Old Trafford, com a família e tal. E eu lembro de perguntar para ele, porque eu tinha lido que ele gostava do Ronaldo Fenômeno. E ele estava na arquibancada de Old Trafford naquele jogo, foi 2003, 2004, em que o Ronaldo marca um hat-trick com a camisa do Real Madrid contra o Manchester United, aqui, pela Liga dos Campeões. Eu lembro de ter visto esse jogo ao vivo, e o Rashford estava na arquibancada, molequinho, olhando para uma influência, para um ídolo, enfim, uma inspiração. Então, assim, ele sai da arquibancada para o campo, que, mais uma vez, repito, representa o ambiente geral do clube. E numa linha do tempo um pouco mais recente, tem essa queda livre nos últimos dias, né, com o Ruben Amorim, afastado do jogo contra o City por questões extra e dentro de campo. Dá uma entrevista para o conceituado jornalista inglês Henry Winter por aqui, dizendo que quer um novo desafio. Para bom entendedor, quer sair do Manchester United. E permanece afastado para o jogo contra o Tottenham, enquanto o Garnacho, que também foi afastado do jogo contra o City, voltou para o jogo contra o Tottenham. O Rashford tem 27 anos. Ele, nessa temporada de 30 gols e 9 assistências, renovou o contrato por mais 5, portanto vai até 2028, e ganha um dos maiores salários de todo o elenco do Manchester United, está no mesmo patamar de Casemiro, por exemplo. E dizem que o United quer negociar por cerca de 40 milhões de libras. Seria uma bela ajuda para o fair play financeiro do clube, porque vender jogador da base é lucro total, né? Você não tira nada porque você não comprou. Então,
para a contabilidade faz todo sentido, vide vendas como, por exemplo, a do McTominay, né, para o Napoli. Foi necessária para o fair play financeiro. O meu ponto é, um salário enorme de top da Premier League e 40 milhões, 27 anos, que vem de 2 temporadas ruins. Uma temporada e pouquinho agora, vai. Quem é que vai se arriscar? Qual que é o mercado que o Rashford tem? Eu sinto que nesse momento o Rashford não vai dar um passo para o lado, muito menos para cima, acho que é para baixo. Portanto, ouço alguém falar de Arsenal, não vejo muito sentido. O Arsenal precisa de um homem-gol, de um centroavante. Tudo bem que ali na esquerda Trossard e Martinelli estão muito erráticos, mas não sei se o Arsenal vai querer investir no Rashford. PSG pode ser um possível comprador. A Arábia Saudita me parece terrível, né? Nessa idade de ir para a Arábia Saudita seria muito ruim para o Rashford. Será que ele pode ser emprestado? Meio Sancho? Pode ser, não sei. Ou Sterling, né? Do Chelsea para o Arsenal, não sei, cara. Não sei, mas não me parece ter um leque muito grande de opções para o Rashford. O Amorim disse que o novo desafio do Rashford já está aqui, que é nessa tentativa de reconstrução do Manchester United. Vamos ver se ele compra isso, vamos ver se essa relação consegue ser costurada, consegue ser recuperada. Seria bonito, mas repito, eu entendo ele querer sair e eu entendo o Manchester United querer negociá-lo. Mas, repito que eu acho... Estou me repetindo muito, né? Mas eu acho triste. Acho realmente triste. Simbolicamente é muito triste. Passando rapidamente pelo caso do Dan Ashworth, que eu não comentei aqui no canal. Basicamente, o Ashworth, ele foi um diretor contratado pelo Manchester United, pela nova gestão de futebol, para ser o diretor de futebol. O United esperou 5 meses para ele se liberar do Newcastle, estava empregado, trabalhando no rival da Premier League. Pagou entre 2 e 3 milhões, parece, de libras pela rescisão do Newcastle. E em menos de 6 meses demite o Dan Ashworth. As reportagens mais confiáveis sobre o caso apontam uma falta de alinhamento, né? Por exemplo, o Ashworth foi o cara que quis manter o Ten Hag. O Ashworth era um cara que depois da corda do Ten Hag romper, querer nomes como Southgate, ou o próprio Eddie Howe do Newcastle, o Thomas Frank do Brentford, e a diretoria não queria isso, né? O Omar Berrada, o novo CEO, não queria isso. Enfim, houve uma desconexão ali. Eu acho um caso bizarro. Como que você espera 5 meses por alguém e paga um plural de milhões de libras por esse alguém sem ter certeza do alinhamento de ideias? A entrevista foi bem feita mesmo, então? As pessoas conheciam o Ashworth? A ordem de chegada foi Ashworth e depois Berrada, se não me engano. Será que a chegada do Berrada meio que deixou isso mais flagrante, né? O novo chefe do cara já contratado não teria contratado ele? Eu entendo e discordo dessas ideias do Ashworth, né? De manter o Ten Hag, já disse aqui que foi um erro, na época, inclusive. E, evidentemente, Southgate e Eddie Howe não... O Thomas Frank eu acho o nome interessante, mas Southgate e Eddie Howe não. O Ruben Amorim foi uma escolha muito melhor. Eu não discordo da demissão, eu discordo da contratação. Como que você contrata alguém para demitir? Você esperou tanto tempo quanto teve essa pessoa. E essa grana que o United pagou para o Newcastle e que vai pagar para ele por um contrato rescindido de maneira prematura, soa ainda mais feia quando você entra no terceiro tópico aqui do vídeo, que é um traço muito, muito ruim, muito cruel e sádico até certo ponto da gestão do Ratcliffe, que é economizar dinheiro cortando da base da pirâmide. Enquanto ele vai lá e derrama dinheiro
numa renovação do Ten Hag com uma rescisão prematura, numa rescisão do Dan Ashworth com outra rescisão prematura. Ele vai lá e demite 250 funcionários que trabalhavam aqui em Manchester. Ele reduz o bônus de Natal dos funcionários do Manchester United. Ele aumenta o preço dos ingressos, inclusive das crianças. Ele corta os bônus de jogo dos stewards de Old Trafford. É um clube que antigamente costumava, quando o steward completava 25 anos de casa, o Sir Alex Ferguson dava um relógio feito pelo clube para esse funcionário. E agora a gente está cortando os bônus. Aqui na Inglaterra, os stewards geralmente, tá, são pessoas de mais idade, aposentados que ou ainda querem se sentir úteis para o mercado de trabalho, ou querem distrair a própria cabeça, ou precisam daquela grana, e estão ali trabalhando nos estádios. Eu acho bonito ver essa galera, a não ser quando está precisando da grana, porque não deveria precisar numa sociedade bem funcional, né? Ainda mais num país rico como esse. Mas quando é alguém que você vê que está ali por prazer, né? Trabalhando no clube de coração com 75 anos de idade, ajudando o torcedor e jornalista, e você vê que essa gestão está querendo cortar, economizar dinheiro, tirando grana dessa galera, enquanto erra a torta direita. Eu sei que o futebol é pro futebol e o restante ronda o futebol. Mas eu acho terrível, cara, que o novo gestor de futebol do clube perca de cara a noção da missão comunitária que um clube de futebol tem e a elegância no trato com os próprios funcionários, sabe? Talvez eu estivesse errado de esperar alguma coisa diferente de um bilionário, né? Mas eu acho um absurdo. Um cara que se diz torcedor do Manchester United desde moleque e que se diz entender a importância dos laços comunitários e está cortando muitos deles. Logo de cara, assim. Para economizar o quê? O aumento do preço dos ingressos parece que vai dar 1 milhão e pouco a mais por ano para o Manchester United. Menos do que pagou na rescisão do Ashworth, por exemplo. Parte da torcida já disse que o Ratcliffe é tão ruim quanto um Glazer. No aspecto moral não tem nenhuma dúvida. Agora não tem nenhuma dúvida. É claro que, no fim das contas, o que vai moldar a imagem dele é o campo e bola, né? E ele pode ser essa pessoa moralmente ruim, na minha opinião, você não precisa concordar comigo, e ainda assim ser alguém muito capaz e competente como gestor de futebol do clube. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, inclusive, já tinha elogiado lá atrás as indicações para a montagem da diretoria e tal. Mas essa derrota moral já veio. Enfim, queria tirar esses temas aqui da fila de pensamentos e dividir com vocês. Deixe suas impressões nos comentários, se possível. Até o próximo vídeo.